Pastor Leandro abriu o culto no livro de Provérbios, capítulo 31, e é sobre esse capítulo que eu quero falar hoje. Nós vamos ler ele todo e depois eu quero comentar aqui algumas questões importantes que o Senhor tocou em meu coração para que eu falasse com vocês hoje. Então vamos ler. Pode ficar aí no seu lugar, tranquilo, tranquila, e vamos ler aqui a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel, rei de Massá, que lhe ensinou sua mãe. Vejam que interessante. Esses ensinamentos foram dados a esse rei por sua mãe. Então, todo esse capítulo são ensinamentos de uma mulher que foram colocados nas Escrituras. Que tens, amado filho meu? Que te direi, amado filho meu? E que te direi, ó filho do meu ventre? E que te direi, ó filho dos meus votos? Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm responsabilidade de governar se entregarem também a outras formas de embriaguez. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados, para que eles bebam e se esqueçam da miséria, e não se lembrem das suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Agora, os conselhos para as mulheres, ou a palavra dirigida para as mulheres. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela faz de longe as provisões do seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os da casa e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário, planta nessas terras a sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para a sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde o seu marido toma assento entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes, e sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua sabe ensinar, com bondade e paciência. Acompanha os seus servos e cuida dos seus negócios, os negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Os seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama as suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, o Senhor, essa será honrada.
Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Oremos. Senhor, mais uma vez nos encontramos em Tua presença, invocamos o Teu nome, que Ele seja santo, mantido santo por toda a eternidade. Nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra, pensar na Tua palavra, refletir na Tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, porque somos falhos e pecadores. Mas agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o auxiliador, o consolador da igreja, venha falar em nossos corações, que nós possamos ouvir e, acima de tudo, Senhor, colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Não se sabe, pelo menos eu pesquisei aqui, quem é esse rei Lemuel. Alguns estudiosos da Bíblia apontam para que esse nome seja um nome fictício dado ao próprio rei Salomão, e ainda alguns dizem que é o rei Ezequias, né? Mas não acredito muito. Mas a essência aqui, queridos, da mensagem é que nós temos que prestar muita atenção naquilo que esse texto, que é um texto conhecidíssimo, tanto na tradição judaica, como também na tradição cristã, o que é que ele, na sua simplicidade, o que é que ele tem para nos dizer, né? Porque isso daqui, esse texto, a Bíblia, ela é viva, o tempo todo ela está falando conosco, apesar de nós lermos, mas é a própria voz do Senhor falando conosco, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, para que nós prestemos atenção naquilo que Deus está nos instruindo. E é uma simplicidade maravilhosa. E como eu falei agora no início, os provérbios, né, os provérbios do capítulo 31 foram ensinados, foram colocados por uma mulher, que seria a mãe desse rei de Massá. E diante de tanto relativismo em relação à família, esse mês nós estamos falando para as famílias, as mensagens, né, estão sendo direcionadas à família, e eu falei que nós iríamos falar sobre casais, a semana passada nós falamos um pouco, e hoje, aproveitando que é o Dia das Mães, vamos chamar a atenção aqui para as mulheres, para as mães, para as casadas, as que não se casaram, mas que são filhas, as que infelizmente o casamento acabou não dando certo, estão separadas, e entre outras, né? E também para nós que temos que aprender também com esse texto, para nós homens, né? Temos que aprender também com esse texto e com as reflexões que ele traz. Eu falava a respeito desse relativismo que nós vemos e enxergamos isso na sociedade dos nossos dias, irmãos. São coisas que já há muito tempo, pensando e olhando para a história humana, o século XIX, a partir do século XVIII, vamos entender assim, com o iluminismo que aconteceu na Europa, principalmente na França, que foi um movimento, uma espécie de revolta contra a palavra de Deus, ou os princípios bíblicos, vamos colocar assim. Não mais Deus agora, mais ou menos assim que eles pregavam. Não mais a religião, não mais o sagrado. Agora é o homem. A partir da Renascença vem esse movimento, né? Mas com o iluminismo isso se tornou mais forte. Na Europa, isso influenciou muito. Até a Revolução Francesa, ela foi influenciada pelo iluminismo, por essa vontade de se libertar. Por quê? Nós temos que fazer essa reflexão entendendo o momento histórico
de tanta revolta, vamos dizer assim, intelectual, em relação aos princípios bíblicos, porque nós entendemos que a religião, quando ela não é bem colocada, conceitos religiosos, quando nós vamos falar do sagrado, quando eles não são bem colocados, quando uma instituição quer deter esse monopólio do saber, como aconteceu por toda a Idade Média, é perigoso. Por quê? Porque quando olhamos para a Bíblia, principalmente para o Evangelho, nós vemos Jesus mostrando uma outra coisa, mostrando outro lado, mostrando o que realmente Deus quer que nós, como Deus quer que nós sejamos, enquanto cristãos, enquanto pessoas. Nós temos que olhar sempre, queridos, para aquilo que Jesus deixou como regra, como exemplo. E a religião, principalmente no período medieval, falando do catolicismo, do cristianismo, voltado mais para o catolicismo, eles interpretaram a Bíblia de uma forma difícil para que as pessoas entendessem. A Bíblia, para vocês terem ideia, nesse período, estou falando desse período, estou falando com a liderança, viu, irmãos? Não tem nada a ver com os cristãos, com os católicos que viveram durante todo esse tempo. Eu não estou apontando para isso, estou apontando para os erros, assim como a Bíblia no Antigo Testamento e também para o Novo, quando Paulo usa as suas cartas e outros escritos para apontar para a liderança, para dizer: olha, vocês que detêm o poder, o monopólio do saber, vocês têm que prestar atenção. Nós temos que prestarmos muita atenção naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós temos como regra. Por quê? Porque isso faz parte do inconsciente coletivo. Tudo que é pregado, todos os ritos, tudo que é falado, isso entra nas pessoas e as pessoas tomam aquilo como regra. E Jesus vem e mostra algo totalmente contrário. Ele mostra uma liberdade de todos esses esse jugo que a religiosidade, vamos colocar nessa palavra, ela colocou e coloca ainda em cima de muitas pessoas. Então, voltando lá para a questão do iluminismo, esse período na história, ele trouxe essa espécie de libertação, entre aspas, para aqueles que se achavam presos a esse sistema religioso. O problema é que toda essa liberdade, quando ela parte de um pensamento humano, somente humano, ela é perigosa, porque ela não respeita a palavra de Deus, não respeita aquilo que a Bíblia tem como essência para nós. E a partir de agora, como eu disse, agora só vale o quê? O pensamento humano. Isso é perigoso, principalmente para aqueles que têm a consciência do Evangelho, que foram chamados por Deus e entendem qual é a vontade de Deus. Onde eu quero chegar? No final do século XIX, com todo esse movimento de libertação, as mulheres entram nesse contexto. Como a palavra aqui hoje é específica para as mulheres, vamos falar um pouquinho sobre isso. As mulheres entraram nesse movimento de libertação, de se mostrar, a cara, mostrar o rosto e dizer: olha, eu estou aqui, nós estamos vivas, nós também somos pessoas como vocês. Mostrar ao sistema que elas têm ali os seus direitos. E nesse contexto apareceu, primeiro vamos falar de uma mulher que que é bem lida, é bem contextualizada nesse movimento, falando sobre feminismo, que é Simone de Beauvoir, uma francesa que nasceu em Paris, começo do século XX, e ela nasceu numa família de posses, e de repente ela foi estudar filosofia na Universidade de Paris, Sorbonne, e ela começou a escrever algumas coisas que começaram a chamar a atenção, vamos dizer assim. Eu não estou fazendo uma crítica e nem um elogio, não. Eu só estou colocando aqui que nós, enquanto cristãos, temos que entender essas coisas, mas sempre olhando para a palavra de Deus,
sempre olhando para a palavra de Deus. Fazer essas reflexões, olhando, lendo tudo, ouvindo o que as pessoas têm, os seus protestos, a sua forma, a sua visão de mundo, mas faça essa comparação para você que é escolhida, para você que é escolhido, para você que tem esse entendimento da palavra. Não fique só com um lado da história, não fique só com um lado daquilo que você está ouvindo. Vá para este outro lado e também faça essa reflexão. E ela escreveu muitos livros, colocando na pauta, querendo mostrar a mulher para a sociedade, dizendo que a mulher, isso foi bom por um certo lado e ruim por outro. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e das mulheres, e dos homens também, não vão para a palavra de Deus, eles ficam só com uma ideologia. Então não tem essa dialética. E aí você cria pessoas, a sociedade, o sistema criou pessoas que só veem por um lado e não olham para o outro. Existia um homem italiano chamado Antonio Gramsci, que ele entendeu o comunismo de uma forma diferente. Porque todos vocês sabem que a União Soviética, a Rússia, passou por uma revolução do começo do século XX quase até o final do próprio século XX, e que essa revolução ficou conhecida como Revolução Comunista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Guerra Fria, nesse período aí, isso movimentou, estou falando não só de uma questão política, mas de uma forma ideológica e filosófica, isso movimentou o mundo. E o sistema que eles implantaram na União Soviética foi um sistema terrível. Matou muito mais pessoas do que, vamos pensar aí, qualquer outro sistema, até o nazismo, para vocês terem ideia. Na União Soviética morreram mais pessoas do que no período da Segunda Guerra do nazismo. E pensando politicamente e belicamente, mas pensando filosoficamente, esse conceito de Marx, que vem lá do século XIX, ele foi sendo implantado tanto de uma forma como foi na União Soviética, e também esse pensamento socialista de Marx, ele foi sendo implantado de uma forma sorrateira por esse homem que eu citei agora, chamado Antônio Gramsci. Ele começou a pensar, poxa, não deu certo, pelas armas não vai dar certo, então qual que vai ser a estratégia? Qual que vai ser a estratégia? Ele estava preso e ele começou a escrever, a pensar nisso. A estratégia, resumindo aqui, irmãos, aí eu estou falando, jogando para a linha do feminismo, do socialismo, do comunismo, e também pensando no capitalismo, todos esses sistemas humanos aí, pensando um pouco de tudo isso aí. Ele disse o seguinte, ele pensou o seguinte: pela força não está dando certo, então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos infiltrar nas universidades, onde formam os professores, onde os alunos estão sendo formados, e vamos implantar essa ideologia. Vamos implantar essa ideologia que tem uma máscara de que se importa com os pobres, de que se importa com os excluídos, de que se importa com a causa das mulheres. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, são ideologias de esquerda, pensando esquerda e direita, que vem de um contexto lá da Revolução Francesa, e que onde também, como eu falei agora, dentro do iluminismo, onde surgiram essas ideias libertadoras. O que muitas pessoas não entendem é que, mais uma vez, quando nós olhamos para Jesus, vamos voltar aqui em Jesus, Ele, na sua maneira de ser, na sua maneira de tratar, Ele libertou as mulheres. Ele libertou as mulheres. Olha para as ações de Jesus. Por exemplo, naquele contexto da mulher que foi pega em adultério. Está lá no Pentateuco que o homem também deveria ser chamado a atenção.
O homem também, não somente a mulher, está lá no Pentateuco. E Jesus, conhecendo a lei, ele não jogou a lei no rosto dos fariseus, mas ele apenas fez uma reflexão, ele chamou a atenção e mostrou que todos nós podemos errar. Todos nós somos sujeitos aos erros. E o que ele fez com aquela mulher? A liberou. Ele poderia ter condenado. Ele era um mestre, o próprio Filho de Deus. A lei foi dada por Deus a Moisés. Só que o que ele fez? Ele ressignificou a lei, mostrou o amor de Deus para com todos. Por isso que Paulo, quando escreveu a sua carta, em várias das suas cartas, ele já colocou: em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem nem mulher. Nós somos um corpo só em Cristo. Ele, em outras oportunidades, ele fez isso. Então, irmãos, vocês, principalmente os jovens, que gostam de se rebelar, de colocar questões nas redes sociais, pense bem o que você está colocando, faça uma reflexão, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está, as amizades, as pessoas com quem você está andando, preste atenção no que ele está falando e faça uma comparação com a palavra de Deus, com o que os teus pais te ensinam, com o que nós pregamos aqui neste lugar, porque a igreja nasceu no coração de Deus. Nós não somos uma comunidade qualquer, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte do reino de Deus, e mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, o Espírito Santo sempre agiu no seio da igreja, desde o início. Congregar é uma bênção, eu tenho repetido isso aqui para vocês. Congregar, estar no meio da congregação é uma bênção, porque Jesus falou: ficar em Jerusalém, como eu preguei na quinta-feira, em uma das quintas-feiras aqui. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E como era para que eles ficassem em Jerusalém? Cada um na sua casa? Cada um no seu trabalho? Não, eles estavam unidos. E quando eles estavam ali reunidos, o Espírito Santo veio e capacitou todos. Glória a Deus. Homem, mulher, judeu, não judeu. E tem um ponto principal, irmãos, quando nós pensamos em tudo aquilo que eu falei agora nessa introdução, a respeito das ideias socialistas, comunistas, capitalistas, seja elas quais forem, que Deus nos trata, além de nos tratar no coletivo como igreja, Deus nos trata no individual, principalmente. Lembrem-se sempre da parábola que Jesus contou da viúva e do juiz iníquo. O que Jesus fala ali? Será que Deus não vai ouvir a tua oração? Qualquer pessoa que tenha compreensão do Evangelho, que entende esse chamado, que entende que o Espírito Santo de Deus foi deixado aqui na terra para ministrar em nossos corações, para levar as nossas orações, para fazer em nós aquilo que Deus quer fazer. Deus está tratando conosco no individual. Para que você tenha sabedoria para lidar com o coletivo. Nós vamos entrar em greve, vamos quebrar tudo. Opa, estou com vocês até aqui. A partir daqui, aqui entra o individual. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu do verso 1 ao 9, eu separei aqui rapidamente algumas questões para expor esse texto aqui. Em primeiro lugar, os conselhos são de uma mãe. E ela fala para o seu filho: olha, não se deixe levar pelo sexo promíscuo, pela farra, vamos colocar assim, e pela corrupção. Isso é uma palavra que é comum. Deus sempre fala isso conosco. Deus sempre falou isso com o povo de Israel. O que é abominação ao Senhor, o que Deus não aceita. Então não adianta a sociedade te falar: não, tudo é família, o que importa é o amor. Mas que amor é esse? Que espécie de amor é esse que estão pregando por aí? Será que não tem jeito de olhar para a família tradicional, a família que Deus criou homem e mulher?
criou homem e mulher, ou seja, o casamento nasceu no coração do nosso Deus. Ele colocou ali a mulher para ser companheira e o homem para ser companheiro. Os dois têm que se entender e têm que se respeitar. Mais uma vez aqui, não se entregue para você homem agora, porque o texto dá aqui instruções para os homens primeiro, depois para as mulheres. Então, para você homem, não se entregue ao sexo promíscuo, não se entregue à corrupção, falando para o rei. É algo que virou tão comum, vamos colocar essa palavra, nos nossos dias, que as pessoas só olham para a macrocorrupção. Mas você sabia que se você comprar algo pirata, você está fazendo corrupção? Você está se corrompendo? Você sabia que se você não der lugar para a pessoa mais velha ou para a grávida dentro do ônibus, você está se corrompendo? Você está praticando a corrupção? Você sabia que quando você polui os rios, as águas, quando você joga papel, quando você não presta atenção no meio ambiente, você está se corrompendo? Quando você não devolve o troco, quando a tua balança é enganosa, como a palavra do Senhor diz, quando você dá o jeitinho, que infelizmente muitas pessoas falam, o jeitinho brasileiro, sempre ganhar vantagem, levar vantagem, isso e aquilo, isso é corrupção, são as pequenas coisas. As pessoas só olham para a macro, mas esquecem-se da micro corrupção que está no nosso meio, no nosso contexto aqui o tempo todo, quando nós estamos inseridos nessa sociedade. E o sexo, irmãos, fora do casamento, como nós falamos em algumas oportunidades, que o mundo é regido por poder, por sexo e por dinheiro. O cristão não deve ter esse pensamento. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, que fomos chamados, e a palavra do Senhor diz que Ele nos predestinou, e Ele nos abençoou. Como é que nós vamos continuar corroborando com esse tipo de pensamento? Não, um cristão não pode, não tem como. O segundo conselho que ela dá ao seu filho é: não se embriague. Não se embriague, não beba, não se entrega à bebida. Conversava com o pastor Carlos ontem, nós fomos pregar lá em Sorocaba, e como pessoa nós temos que nos conhecer. Isso é uma palavra de Sócrates: conheça a ti mesmo. Você tem que saber quem você é, quais são as suas fragilidades. Você tem que ter esse domínio próprio. Tem pessoas que não podem colocar uma gota de álcool na boca, que já mudam. Então, se isso acontece com você, não faça isso. Não faça isso, não vai mudar a tua maneira de pensar, de agir, vai atrapalhar todo o teu relacionamento, não só dentro de casa, mas profissionalmente. Não faça isso. A palavra do Senhor, ela fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Terceiro ponto aqui que ela fala para o seu filho é: cumpra a lei e se lembre dos pobres. Cumpra a lei. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ser, eu tenho que ser um cidadão, tenho que cumprir com as minhas obrigações enquanto cidadão. E nós, enquanto cidadãos que estamos aqui na terra, temos que cumprir com as nossas obrigações, pagar os nossos impostos, cumprir com as leis, e principalmente aqui o texto está falando sobre a lei do Senhor. Amados, quando Moisés morreu e o Senhor levantou Josué, uma palavra que Deus fala diretamente para Josué: que não se aparte de você o livro dessa lei. A palavra de Deus, ela tem que estar em você, ela tem que estar dentro de você, dentro de mim, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Lembre-se dos pobres. Eu estou estudando, relendo aí no grupo do pastor Elton, né? Queridos, uma bênção esse grupo. Tem muita gente saindo aí, mas
Que maravilha! Eu já adiantei, já estou bem adiantado. Aí eu só coloco lá a minha mãozinha, missão cumprida e tal. Mas é uma bênção, sabe por quê? Porque quando você lê, e você relê, e você lê de novo, a cada leitura você enxerga algo novo. É uma maravilha, tanto no Antigo quanto no Novo, a Escritura completa. Tenha ela dentro do teu coração. E quando nós pensamos em nos pobres e nos excluídos, por todo o Antigo Testamento Deus fala para o seu povo: olha, vocês têm que se lembrar do pobre, tem que se lembrar da viúva, tem que se lembrar do órfão, tem que se lembrar do estrangeiro. Sabe por quê? Porque vocês foram estrangeiros. São ensinamentos para nós. Temos que nos lembrar das pessoas. Evangelho verdadeiro é quando não você está olhando só para a frente, mas quando você está olhando para o lado, para a pessoa que está do seu lado, para o seu próximo. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos chamam a atenção em relação a esse olhar para aqueles que estão necessitados. Do verso 10 ao 31 tem algumas considerações para as mulheres. E rapidamente eu queria chamar aqui a atenção de vocês. Uma mulher sábia vale muito mais do que joias finas e ouro. Não é verdade? Que bênção essa palavra? Uma mulher sábia, ela vale muito mais do que joias, ouro. Aqui vou até completar mais aqui: carro, casa. Porque quando nós pensamos nesse contexto aqui da sabedoria, e a própria Bíblia diz que é melhor você morar numa casa com goteira do que com uma mulher chata, do que com uma mulher tola. É melhor, não é? É melhor você estar morando num barraco, um barraquinho ali de chão batido, como muitos dos nossos antepassados, né, moraram no interior, mas que nesse lugar exista paz, exista alegria, harmonia. Não faz muito mais sentido. Imaginem vocês morando no Alfa 1, para quem trabalha com dedetização aí, lá em Alphaville, no condomínio número 0. Número 0 é o melhor, viu? Depois vem 1 ou 2. Uma baita de uma casa maravilhosa, piscina, como a piscina do Valdomiro, uma piscina olímpica assim, ó, né? Mas não tem paz. Não tiver paz, se não tiver uma mulher sábia ali que edifica, uma mulher que quando fala ela abençoa, uma mulher que, nós vamos falar aqui para frente aqui, que como está escrito aqui, que levanta cedo, que trabalha, que não murmura, é uma bênção. Pode morar até num barraquinho, não tem problema não. Em segundo lugar aqui, que o texto está nos mostrando, é que o seu marido tem plena confiança nela. Esse relacionamento, marido e mulher, que é tão complicado em nossos dias, tão complicado. Nós, como eu falei na semana passada, até a Marilda tocou aqui, nós não podemos escolher a família em que nós nascemos. Isso, Deus não nos deu essa prerrogativa. Mas Deus nos deu o direito de escolhermos muitas coisas. E às vezes nós fazemos escolhas erradas. Mas eu quero dizer para você, mesmo diante das escolhas erradas que nós fazemos, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vai abençoando e ajeitando as coisas. Glória a Deus. As coisas vão acontecendo. Entende? Eu tenho uma frustração aqui nessa área da minha vida. Não fique se lamentando, não. Entregue essa área, ou melhor, todas as áreas da sua vida. Mas estamos falando hoje de relacionamento aqui agora, de relacionamento homem e mulher. Tem uma frustração, teve um problema, qualquer que seja o problema, entregue isso nas mãos do Senhor. Mas é entregar, não é chegar lá e... Sabe por que eu digo isso? Quando eu falo, as pessoas acho que pensam, algumas pessoas pensam assim: Deus vai descer do céu, Ele vai pegar na minha mão, ou vai me instruir, vai andar. Não é assim, queridos.
O que Deus faz? Deus usa a sua vida. Deus usa a vida da sua irmã, Deus usa a vida do pastor, Deus usa a vida da pessoa que trabalha com você, Deus usa a vida de uma criança, e você começa a ter esses esclarecimentos. O caminho é por aqui, o Senhor está falando comigo, mas tudo isso tem que estar no contexto de uma vida de oração, como o louvor que nós cantamos aqui, e eu tenho repetido isso aqui para vocês. Nós temos que buscar a Deus o tempo todo, em oração, em santificação, temos essa comunhão com o Senhor, e independentemente do que esteja acontecendo, eu creio que o Senhor sempre vai nos dar uma outra chance de recomeçarmos, uma outra história, com outros horizontes. A questão é você não ficar no passado, amarrado ali no passado, preso, mas como era bom, mas como era ruim, mas no meu tempo, mas isso não tem valor nenhum. O passado, ele serve para nos ensinar. Nós temos que aprender com o passado, não ficarmos lá. Tem muitas pessoas presas no passado e não conseguem se libertar. Ou seja, o que está acontecendo? Olhe para frente, entenda a situação, peça sabedoria para o Senhor e Ele vai te abençoar, pode ter certeza. Mas o que eu fiz não tem perdão. Tem perdão sim. A única coisa que o Senhor fala que não tem perdão é quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E no contexto que Jesus falou isso, é que eles estavam atribuindo os milagres que Jesus estava fazendo, não ao poder de Deus, não ao Espírito Santo, mas ao diabo, ao demônio, aos demônios. Por isso que Jesus falou isso: olha, todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Coloque isso no coração. Então, quando você entende isso e fala para o teu Deus, para o nosso Deus: Senhor, eu errei, o que é que eu faço agora? Como eu devo agir? Pode ter certeza que, como o Senhor, por várias vezes na palavra de Deus, deu a saída, Ele vai te dar a direção. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ela trabalha com alegria, acorda antes de todos, prepara e planeja o dia, organiza eu coloquei aqui com as minhas palavras, né? Organiza ali a sua empresa, né? Ali onde ela está, delegando o trabalho às suas colaboradoras. Ela entende de negócios. Veja, as pessoas falam: mas a Bíblia é machista. Olha aqui o que está escrito. Essa mulher aqui, ela é dinâmica. Ela trabalha fora, ela trabalha em casa. Eu sei que é pesado, mas está aqui, já está na palavra de Deus. Ela entende de negócios, ela sabe mexer com a terra, ela é totalmente dedicada ao que faz. É uma excelente administradora, está aqui no texto. Ajuda aqueles que precisam. Ela é precavida e se antecipa. Olha que sabedoria, irmãos. Quem quer, deixa eu rir também aí. Essa é de Deus. Essa é de Deus. Essa é mesmo. Mas não está aqui no texto? Está no texto. Ela é uma excelente administradora. Ela ajuda aqueles que precisam. Ajuda quando pode, de forma financeira, e como a Marilda está fazendo. Sabedoria o Senhor está te dando. Sabe por quê? Porque você está se preocupando com o próximo. E Deus abre a porta, irmãos. Nossa! Olha, tem testemunho aqui que não acaba mais. De quando você abençoa a vida do teu próximo. Quando você é sensível, falando para os homens e para as mulheres, para os jovens, para as crianças, para todo mundo. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele fala: olha, tem uma pessoa que está de joelho, ela está orando, o aluguel está atrasado, aí você: sim, Senhor, eis-me aqui. Não se preocupar com si mesmo. Não foi isso que Jesus fez? Ele se entregou, Ele deu a sua vida por você. Por que eu não vou fazer pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo próximo que o Senhor está colocando do meu lado? Sem colocar, irmãos, paredes, muros, dizendo: não,
Eu não faço, sabe por quê? Não é o Senhor que está mandando? Não, porque, sabe, não sei, pisou muito na bola, é muito piriguete, não tem sabedoria, só fala besteira. O Senhor está mandando? Você tem certeza? Então faça. Ela é precavida e se antecipa, pois sabe discernir as circunstâncias boas e ruins. Discernimento espiritual é o que nós precisamos, é o que as mulheres e todos nós precisamos. Por causa do seu caráter, o seu marido é respeitado na sociedade. O que o texto colocou aqui de sentar ali nos portões da cidade, isso era um costume grego e também hebraico. Ali eram discutidas as questões da cidade, o que vai acontecer. E aquele que tinha uma esposa abençoada, ele era respeitado. E é assim até hoje. É assim até hoje, ou não é? Você viu a mulher do fulano? Olha, só está mancada. Só está mancada, sabe o que fala, aposta cada coisa. Consequentemente, irmãos, o marido fica desrespeitado. Por quê? Ele não conversa com ela, ele não dá uns toques. Entende esse ponto? Tem que ter sabedoria em tudo que vai fazer. Em tudo. Quando a mulher tem um caráter, o seu marido ele é respeitado. E ela sabe fazer comércio, ela é digna, ela é otimista em relação ao futuro. Está aqui no texto. Ela é otimista, ou seja, pode estar acontecendo, caindo a economia lá na faculdade, está dando tudo errado, mas tem um sentimento, tem que ter um sentimento otimista dentro de cada um de nós. Não dá, pastor, dá sim. Bom ânimo não é mau ânimo, é bom. Tenha um bom ânimo todo dia. Quando você acordar, o problema está lá para resolver, peça graça, peça de estratégias para o Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Estou sendo repetitivo aqui, mas é para que isso entre no teu coração. Ela abre a boca e fala com sabedoria. Jesus falou em uma certa ocasião que nós temos o direito de pedir. Peça e será dado. Busquem, vocês vão encontrar. Batam e a porta vai se abrir. O que ele estava querendo dizer? Que nós temos que orar, que falar com Deus, que buscarmos ao Senhor. E Tiago, na sua epístola, diz: peça a Deus sabedoria, que Ele vai dar, e não vai jogar isso no seu rosto, que Ele te deu esse presente. E como é que você entende? Como é que você consegue mensurar que você está sendo sábia ou sábio? É a partir do que? Das situações. Olha, o que acontecia, vamos pegar aqui um exemplo, no trânsito, ou em casa, ou deixar a toalha em cima da cama molhada, ou a casa está uma bagunça, ou você não está conseguindo se organizar. Quando você sabe que você está sendo sábia? Quando você silenciosamente consegue ajeitar todas as coisas. E quando vai falar, fala com sabedoria. É diferente. É diferente. Então você entende quando você está recebendo do Senhor sabedoria, quando a mansidão, quando essa inteligência emocional começa a mudar em você. Abre a boca e fala com sabedoria. Ela é bondosa e ela é paciente. Os seus filhos a elogiam para outras pessoas. Como tem que ser essa relação entre os pais, entre mãe e filho, entre mãe e seus filhos? É claro, irmãos, que tem que ser uma relação boa, tem que ser uma relação aberta, tem que ser uma relação de reciprocidade, tem que ser algo que você tenha essa plena confiança de que você pode falar, que você pode confiar.
o seu melhor amigo, coloca isso na tua cabeça, filho e filha. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga são seus pais. Eles são os seus melhores amigos. Escutem o que eles estão falando. Escutem os conselhos. Entenderam o recado? Os seus pais, seu pai e a sua mãe são seus melhores amigos. Se vocês já perderam, já não estão mais aqui, eu tenho certeza de que vocês se espelham nos seus pais, nos conselhos, naquilo que vocês ouviram, e o caráter que vocês têm hoje foram forjados pelos conselhos e pela convivência que vocês tiveram com seus pais. Respeite, honre, ame os seus pais. E para terminarmos, a sua beleza não está na aparência, mas na sua alma. Por isso ela é honrada. É o que está no texto. A beleza dessa mulher sábia, que teme a Deus, não está na aparência. É claro que todos nós temos que nos cuidar, mas a beleza que Deus enxerga está na nossa alma, na nossa maneira de ser, nas palavras que saem da nossa boca, a maneira como nós olhamos e julgamos, não como o mundo julga, mas com esse julgamento que tem a mente de Cristo, como Cristo julga. É assim que nós temos que agir, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado.